Olá pessoal, mais um vídeo para vocês do canal da Kate. E o assunto de hoje é como a paternidade de Deus me curou. Se você tem filhos, ou se você pretende ter, preste bem atenção nesse vídeo. Porque tudo que você fizer durante a infância do seu filho, ele vai carregar isso para o resto da vida dele. Porque a infância é o solo que a gente caminha por toda a vida. E é onde a nossa estrutura emocional é construída. E se esse solo for extremamente traumático, as raízes que vão sair desse solo vão ser extremamente tortas. E isso vai afetar as decisões adultas, como as escolhas profissionais e principalmente os relacionamentos afetivos. No meu primeiro vídeo, que foi um vídeo de apresentação, eu comentei com vocês por cima que eu tive uma infância / adolescência muito conturbada. E esse vídeo eu vou contar um pouco mais dessa infância / adolescência conturbada que eu tive. E eu vou abrir o meu coração de uma forma que eu nunca fiz antes, mas eu sei que muitas pessoas passou e ainda vão passar. E eu espero que não, do fundo do meu coração, que não passe absolutamente nada do que eu passei, mas nós sabemos como é este mundo. Mas eu acho que eu abrir o que eu passei para vocês, talvez muitas pessoas vão se identificar. Como a rejeição do meu pai terreno me afetou de uma forma profunda. As marcas que me deixou, mas ao mesmo tempo como o amor paterno de Deus me curou, me resgatou, me fez entender que apesar do meu pai terreno ter falhado muito comigo, o meu pai celestial sempre cuidou de mim, sempre esteve me ajudando, me fortalecendo. Apesar de uma fase da minha vida eu ter sido uma filha extremamente rebelde para com Deus, ele sempre foi um pai extremamente amoroso para mim. E se você carrega, ou se você carregou, assim como eu, alguma ferida do passado que te machucou muito, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se identificar com a minha história. Para vocês entenderem um pouco sobre a profundidade da dor que eu sentia, eu preciso voltar lá atrás, na minha infância, para vocês entenderem o ambiente, o contexto da minha criação, de como foi a minha adolescência, como foi o meu relacionamento com meu pai. E aí vocês vão começar a entender acerca do tema desse vídeo, acerca da paternidade de Deus ter me curado. Meu pai, ele era um policial civil, né? Hoje ele está aposentado, meu pai está bem debilitado, né? Está doente, já tem alguns bons anos, mas ele era um policial civil, né? Com uma presença imponente, que causava medo. Principalmente na minha infância, meu pai sempre teve essa figura imponente para nós filhos, né? E esse lado imponente dele nos causava muito medo, mas não só essa figura dele, né? Mas também tudo que ele fazia. Meu pai era um homem muito rígido e ele tinha uma postura muito severa dentro de casa, principalmente com os filhos. E nós não tínhamos nenhum tipo de afeto por parte dele. Meu pai nunca demonstrou um afeto para com os filhos, sabe? Que a gente vê hoje, um pai, uma mãe demonstrando aquele afeto carinhoso. Nós não tínhamos isso. Por mais que eu tente puxar na minha memória, eu não me lembro de um abraço, eu não me lembro de um elogio, eu não me lembro nem de um olhar de orgulho assim para com os filhos, sabe? Para piorar a situação, meu pai bebia muito, meu pai farreava muito. E isso trouxe um caos para nossa casa, para nossa família, para os meus irmãos, terrível. Nós vivíamos sempre acuados, com aquela sensação de pisar em ovos, sabe? Quando meu pai chegava em casa, bêbado, o caos se instalava. E ele quebrava tudo dentro de casa. Prato, copo, móveis. A minha mãe sempre tinha que estar repondo, sabe? Porque quando ele chegava, ele quebrava absolutamente tudo.
Eu me recordo de morar em uma casa onde o nosso teto tinha buracos de bala. Não só quebrar as coisas. Meu pai, quando chegava, além de quebrar as coisas, ele xingava muito a minha mãe, humilhava muito. E todos os vizinhos da rua ouviam aqueles xingamentos horríveis que meu pai fazia contra ela. Então, imagina isso na mente de uma criança. Ver sempre isso acontecendo. E esse foi o ambiente que eu cresci. Foi o ambiente da minha infância, foi o ambiente da minha adolescência, e não era algo isolado que acontecia de vez em quando. Era sempre. Era toda semana. Exatamente toda semana era isso que acontecia. E parecia um ciclo sem fim. Parecia que aquilo nunca ia acabar. E incrível que era toda sexta-feira. A gente sabia que quando desse 7 horas da noite, uma sexta-feira, e o meu pai ainda não chegou em casa, nós já nos preparávamos sabendo que a madrugada dentro ia ser difícil, que provavelmente ele já estaria bebendo, iria chegar bêbado em casa e iria fazer o que ele sempre fazia, quebrar todas as coisas de casa, humilhar a minha mãe e nos humilhar também. Nós íamos dormir já com o coração apreensivo, né? E acordávamos no meio da noite com a cena. Ele quebrando as coisas, ele xingando a minha mãe, nos humilhando. E era sempre isso. E eu e meus irmãos, a gente sempre vivia em estado de alerta, em constante alerta. Porque como isso era recorrente, nós bastava uma mudança de humor dele e isso acontecia. E muitas vezes isso aconteceu, não só foi por causa da bebida, mas ele tinha as mesmas atitudes, mesmo sem beber. E agora, você que está me assistindo, você tem noção do impacto disso na mente de uma criança? E não só de uma criança, que foi o meu caso, mas de várias crianças. Nós éramos pequenos, né? Adolescência. Você tem noção do quanto isso mexeu com a nossa mente? Você cresce em estado de alerta, de hipervigilância. E isso, no futuro, me prejudicou muito, porque eu tive problemas com ansiedade. E tudo isso é de lá de trás, de viver em constante alerta e hipervigilância, sempre com medo, sempre acuada. E na minha infância, eu tinha tanto medo, mas tanto medo do meu pai, que chegava a ser paralisante. E eu, uma criança na época, tinha medo de chamar meu pai de pai. Na minha mente, eu achava que só o fato de eu chamá-lo de pai, ele iria brigar comigo a qualquer momento. Foi uma das lembranças que mais me marcou. E eu nunca me esqueci da sensação que eu tive. Eu tinha uns 8 ou 9 anos, a minha mãe tinha terminado de preparar o almoço, era um domingo, e a minha mãe falou assim: Kate, chama o seu pai para almoçar. E na casa onde nós morávamos tinha uma mureta. Eu lembro que eu cheguei perto daquela mureta, meu pai estava deitado, né, tirando um cochilo, e eu fiquei uns 5 minutos olhando para ele. E eu não conseguia chamá-lo de pai. Eu tentava chamá-lo de pai, mas eu tinha medo, eu não tinha o afeto da palavra pai. E isso marcou tanto, gente, que é tão vívido dentro de mim, que eu consigo lembrar perfeitamente tudo daquele dia. E eu queria chamá-lo de pai, eu queria chamar ele para o almoço, só que ao mesmo tempo eu fiquei tão paralisada, eu fiquei com tanto medo, que eu simplesmente não conseguia proferir a palavra pai naquele momento. Olhar para o próprio pai e ver nele não a figura paterna, mas a figura de um inimigo imprevisível, isso afeta a mente de qualquer criança e também destrói a identidade da criança. Com o passar dos anos, aquele medo, aquele temor que eu tinha dele
se transformou na verdade em uma raiva profunda. Por muitos anos eu senti raiva, eu senti ódio do meu próprio pai. Raiva, ódio das atitudes dele com a minha mãe, do jeito que ele tratava minha mãe, como ele xingava minha mãe, como ele nos tratava, sabe? Era algo assim que ganhou uma força tão grande dentro de mim. E eu sempre tive a impressão que meu pai, ele me rejeitava mais ainda, sabe? Eu sentia que a rejeição dele para comigo era muito maior, sabe? Eu sentia que meus irmãos tinham uma certa ligação, uma certa ponte com ele, sabe? Mas eu me sentia tão rejeitada por ele, tão rejeitada. Era para mim algo tão claro, sabe? Eu sentia isso como um peso extra nas minhas costas. Eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai, gente. Nunca ouvi um elogio por uma boa nota. Eu nunca ouvi uma palavra de ânimo quando eu estava triste. Absolutamente nada. E a coisa que mais me doía é que eu nunca ouvi um eu te amo dele. E possa ser que eu também nunca ouça, porque desde que meu pai teve um AVC, alguns anos atrás, a fala dele ficou comprometida. E hoje meu pai, ele não fala. Ele balbucia algumas palavras, mas não dá para entender. Nunca ouvi algo bom da parte do meu pai para mim, mas eu ouvi coisas horríveis. Ouvi palavras horríveis do meu pai, palavras humilhantes que nenhuma filha deveria ouvir de um pai. Porque psicologicamente e espiritualmente falando, um pai deve ser o primeiro amor de uma filha, porque é o pai que valida aquela filha, sabe, valida a autoestima daquela filha. E eu passei a minha infância inteira, adolescência, querendo ser a filhinha do papai. Eu queria ter sido amada por ele, acolhida, protegida por ele. E sabe o que é mais engraçado nessa história? Se é que tem uma parte engraçada. Mas meu pai não foi um pai ausente. Um pai que abandonou os filhos e saiu de casa. Não. Meu pai foi um pai presente. Morávamos todos na mesma casa. Dividíamos o mesmo teto, sentávamos na mesma mesa, mas essa ausência afetiva dele era um buraco negro que me sugava todos os dias. E quando a minha adolescência chegou, esse vazio que havia dentro de mim, essa falta de afeto, a conta dessa rejeição chegou. E aquele poço vazio dentro de mim começou a chamar, clamar por atenção. E eu comecei a sentir uma carência desesperadora, uma necessidade crônica de ser vista, de ser elogiada, de ser amada por alguém. E quando você não teve isso na sua infância, você começa a procurar em lugares errados, em pessoas erradas. E a forma que eu encontrei para anestesiar aquela dor latente dentro de mim foi através desses namoricos de adolescência. Preste atenção no que eu vou falar agora. Uma menina que não foi acolhida, amparada, que não recebe o amor, proteção do pai, ela se torna uma presa, um alvo fácil. E ela vai procurar em relacionamentos o amor, o carinho, o afeto que ela nunca teve no pai. Ela vai aceitar qualquer migalha de atenção, vai confundir posse com amor e se sujeitar a coisas humilhantes só para não ser rejeitada novamente. E aos 14 anos eu entrei nessa fase de namoro e eu confesso para vocês que foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. Me meti em ciladas emocionais bizarras e passei por situações que me feriram muito mais. Se aquela ferida já doía, depois disso piorou. Eu prometo que um dia
eu vou sentar aqui com vocês e eu vou contar detalhadamente essa fase que me marcou e eu carrego consequências terríveis por conta dessa fase. A questão é que essa rejeição paterna andou dentro de mim por muitos anos. Muitos anos. Eu me lembro que no ensino médio, quando meus amigos faziam rodas assim para falar sobre os pais, sobre a mãe, sobre como o pai fez isso, como a mãe fez aquilo, como o pai era legal. Eu lembro que, para não contar a minha realidade, até porque eu não tinha muita coisa boa para falar do meu pai, eu simplesmente mentia. Eu contava histórias mentirosas de algo que eu queria que tivesse acontecido comigo. Então, eu projetei para eles uma imagem de um pai que eu queria ter tido, mas não tive. Eu fazia isso só para tentar parecer normal também. Eu não queria que eles soubessem o que acontecia na minha casa, porque desde daquela idade da adolescência, eu já sabia que o que nós vivíamos em casa não era normal. Eu tinha uma certeza de que na casa dos meus amigos da escola não acontecia o que acontecia na minha casa. E quando eu me casei, eu não tive festa de casamento, né? Foi só no cartório mesmo. Nem no meu casamento meu pai foi. E aquilo me machucou. Porque eu lembro que no casamento ficavam perguntando sobre ele. E seu pai? Cadê seu pai? E eu não tinha o que responder. E como resultado de tanta dor, tanta mágoa, tanta decepção acumulada, eu me tornei uma mulher áspera, briguenta, grossa e sempre na defensiva, sabe? Uma dificuldade imensa de confiar nas pessoas. E eu sempre atacava as pessoas antes delas me rejeitarem, sabe? Mas como o tema desse vídeo é como a paternidade de Deus me curou, a minha história não termina em dor. Quando eu verdadeiramente comecei a caminhar com Cristo, o Espírito Santo começou a colocar luz sobre as trevas que estavam dentro de mim, sobre essas dores que estavam me corroendo por dentro. Eu entendi que eu precisava mudar. Só que para minha mudança acontecer, eu iria ter que ir a fundo, na raiz dessa dor, sabe? E essa dor tinha um nome. E era o meu pai. Deus trabalha de uma maneira misteriosa, gente. Justo quando eu estava retornando para minha caminhada com Cristo, para minha vida espiritual sincera com Deus, meu pai sofreu um AVC gravíssimo. Aquele homem forte, imponente, que causava temor em nós filhos, ficou extremamente debilitado em cima de uma cama. Ele passou 45 dias internados, foram muito difíceis. Ele perdeu os movimentos, né, do corpo, a coordenação corporal, por mais que ele tenha alguns movimentos, mas ele não tem força. Então, meu pai hoje não consegue ficar de pé, meu pai não consegue falar, não consegue caminhar, precisa de ajuda para absolutamente tudo. E foi ali, no leito de dor dele, que Deus colocou o meu coração à prova. E Deus falou claramente comigo: Kate, eu quero que você perdoe seu pai. A minha reação foi de revolta, porque eu questionei, como assim? Ele me fez tão mal. Olha as feridas que ele me causou. Olha as dores. Olha os traumas que eu enfrentei por causa dele. Como Deus estava me pedindo para perdoar alguém que praticamente destruiu a minha infância. E aí eu entendi, através do Espírito Santo, que o perdão não era para ele em si, mas era para mim. Porque quando a gente não perdoa alguém, a gente permanece acorrentado ao nosso agressor. E a falta de perdão é como você beber um veneno esperando que o efeito seja no outro, mas está sendo em você,
te corroendo por dentro, te consumindo por dentro. Eu entendi que perdoar o meu pai não era absolver das coisas que ele me fez, mas era tirar o peso das minhas costas e entregar o julgamento a Deus. E eu obedeci à voz de Deus. Eu lembro que quando meu pai teve alta, eu fui até a casa da minha mãe e eu pedi perdão a ele. Meu pai nunca me pediu perdão. E tá tudo bem com isso. E quando eu fiz isso, aquelas algemas, aquelas amarras espirituais que me prendiam, caíam. Mas depois de perdoar ele, aquele poço, aquele lugar vazio na minha alma, ainda precisava ser preenchido por algo. E foi aí que a paternidade de Deus me curou. Essa cura veio quando esse conceito teológico parou de ser só um conceito na minha mente. E eu comecei a entender na prática o que isso realmente fazia diferença na minha vida. Isso se tornou uma realidade viva no meu espírito. Eu tenho um Pai celestial, eterno, grande, poderoso, que sempre me amou, me desejou, me escolheu, me gerou. E aí eu comecei a entender a essência do amor de Deus, em saber que mesmo antes de ser gerada no ventre materno da minha mãe, Ele sonhou, projetou a minha vida, viu a minha história, sabia das minhas falhas, dos meus erros e mesmo assim sempre me amou. Me gerou no seu coração. Ele planejou a minha existência, os meus minutos, as minhas horas, os meus dias, os meus anos. E mesmo na minha infância difícil, na minha adolescência, meu Pai eterno sempre esteve ali. Eu nunca fui abandonada por Ele. Ele nos acolhia e Ele nos protegia para que o pior não acontecesse. A Bíblia nos fala isso de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Eu entendi que o meu pai terreno não teve capacidade espiritual, emocional, de me acolher, cuidar de mim como deveria ter feito, do jeito que eu merecia, na verdade, do jeito que uma filha, toda filha merece. Mas o meu Pai eterno nunca falhou comigo. Mas aí tem muitas pessoas que me perguntam, mas Kate, você então esqueceu tudo que você passou? Não, gente, eu não esqueci tudo que eu passei, porque a cura não é amnésia. Eu me lembro de tudo o que eu passei, mas eu olho para minha infância, eu olho para minha adolescência e isso não me afeta mais. A ferida está cicatrizada. Ela não sangra mais, ela não dói mais. Isso não governa mais a minha vida, os meus sentimentos, as minhas decisões. Essa dor não dita mais quem eu sou. E hoje eu não sinto mais raiva, rancor, ódio do meu pai. De todo o meu coração, sem hipocrisia, com toda a sinceridade. Na verdade, eu sinto compaixão pela vida dele. E a maior transformação e a maior prova de que verdadeiramente eu fui curada dessa dor, que lembra que eu falei para vocês do meu pânico, meu terror, meu medo de chamá-lo de pai, essa barreira que eu tinha de chamá-lo de pai, caiu por terra. Então hoje eu chamo ele de pai. Toda vez que eu vou à casa da minha mãe, eu sempre pergunto, o senhor tá bem, pai? Se você que tá me assistindo passou por algo semelhante e se identificou com a minha história, eu quero que você se sinta abraçado, se sinta acolhido e saiba que você não é um acidente. Eu sei que tem dias que a gente pergunta para Deus, como eu já me perguntei várias vezes, por que Deus aconteceu isso comigo? Por que eu tive que passar por isso? Mas lembre-se que para extrair o vinho da uva é necessário essa uva ser amassada, pisada, para extrair o melhor dela. Você tem um pai que te ama
com amor incondicional. E esse amor foi tão grande a ponto dele entregar o seu Filho unigênito, Jesus, em prol da sua vida, em prol da minha vida. Se deixe ser amada, cuidada, amparada por esse Pai Celestial. E eu espero do fundo do meu coração que o meu testemunho traga cura e esperança para você que passou ou ainda está passando por isso. Bom, pessoal, é isso. Foi um vídeo um pouco pesado, né? Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vida, como eu disse no primeiro vídeo, compartilhar histórias minhas como essa, conteúdos bíblicos, outras coisas. Não, nem sempre vai ter vídeo melancólico como foi esse, mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo para vocês me conhecerem um pouquinho mais. E se você gostou do meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, tá bom? É muito importante para mim que tô começando agora, tá bom? Ativa o sininho de notificação, tá bom? Vai ter vídeo todo domingo, tá bom? Um vídeo só por semana, porque, gente, eu tô numa correria. Um vídeo eu garanto para vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que passou por isso também, como uma forma de acolher essa pessoa. Me segue lá no meu Instagram, que é @KateCeia lá, gente. Eu tô direto, tá bom? Eu interajo muito lá no Instagram, tá? E muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui. Olha, gente, mudança de horário, né? Pra você ver, eu comecei a gravar cedo. Hora que eu tô terminando de gravar. Um grande beijo pra vocês e fiquem com o amor do Pai, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.